Oi, quinto ano, tudo bem? Lembram de mim? Professora Amanda, professora de matemática de vocês. Bom, galera, na semana passada nós vimos um pouquinho sobre o sistema decimal, né? O sistema de numeração decimal. Essa semana a gente vai ver um pouquinho de mais números, porque na semana passada nós paramos na classe dos milhares. Hoje nós vamos entrar na classe dos milhões e dos bilhões. Bora lá? Milhão, gente. O milhão, ele vem depois da classe das unidades simples, classe dos milhares e aí vem a classe dos milhões. O milhão começa a partir da sétima ordem, tá? Aqui podemos observar a terceira classe, a classe dos milhões. Ela também possui 3 ordens. Então vamos lá, ó. Observando aqui, ó. Sétima ordem é a unidade de milhão. Oitava ordem é a dezena de milhão. Nona ordem é a centena de milhão. Então, conforme a gente falou das outras vezes também sobre a classe dos milhares, a classe dos milhões ela tem unidade, dezena e centena. Ok? Lemos esse número assim. 1.450.978. Se a gente observar, a gente utiliza a vírgula, né, para poder diferenciar, para poder separar as classes. A vírgula, a gente usa mais o ponto, porque a vírgula é quando a gente trabalha mais com um número decimal, tá? Então, eu aconselho vocês usarem o ponto ao invés de vírgula. Então, ó, classe dos milhões, classe dos milhares, classe das unidades simples. É necessário respeitar a classe de cada número ao escrevê-lo por extenso. Então, quando a gente vai escrever um número por extenso, a gente verifica. Ah, ele chega até a classe dos milhões. Então, a gente vai contar aquele número. 235.739.875, por exemplo, tá? A gente precisa sempre respeitar essas classes. Nomeando elas, porque senão a gente não vai saber. Se a gente colocar 254, 395, 976, foram 3 números aleatórios. Então, a gente tem que classificar todas as classes, beleza? Números de até 9 algarismos. Que números são esses, gente? São os números que chegam até as centenas de milhão. O número abaixo possui 3 classes e 9 ordens. A ordem de grandeza dele é a centena de milhão, pois a maior casa decimal ocupada é a de centena de milhão. Então, a ordem de grandeza de um número, gente, vai ser sempre a ordem da maior casa ocupada. Nesse caso, ó, nós temos aqui até a 9ª ordem, a ordem da centena de milhão. Então, a ordem de grandeza desse número é centena de milhão. Lemos esse número da seguinte forma: 601.459.743. Então, respeitando sempre cada classe, não pode esquecer disso. Na hora que for escrever por extenso, tem que respeitar e nomear as classes desse número. Agora a gente vai entrar em bilhão. Milhão, a gente acabou de ver, né? E aí temos também a classe dos bilhões. Lembrando que os números, eles são infinitos, eles não têm fim. Hoje, aqui no quinto ano, a gente vai ver até a classe dos bilhões. Mas nós temos a classe dos trilhões, quadrilhões, quinquilhões e assim por diante. Beleza? Temos classe das unidades simples, classe dos milhares, classe dos milhões, classe dos bilhões. A classe dos bilhões, ela vai da 10ª até a 12ª ordem. Que temos aqui, ó, a unidade de bilhão, dezena de bilhão, centena de bilhão. Sabemos que os números são infinitos e, nesse caso, observamos a 4ª classe, a classe dos bilhões, o que eu acabei de falar para vocês. Ela possui 3 ordens, assim como todas as outras. Lembrando que a gente tem que nomear certinho para saber que número é esse. Observe. Aqui eu peguei um exemplo do livro de vocês. Veja o número 1 bilhão no quadro de ordens e classes. Aí nós temos aqui o número 1 bilhão, certo?
O 0 ocupando até a 9ª ordem, que é a centena de milhão. E aí, na 10ª ordem, vem o número 1, indicando 1 bilhão. Qual é o antecessor de 1 bilhão? O antecessor de 1 bilhão é 999.999.999. Por quê? Por que esse número tão grande? Porque a gente, se acrescentar 1, ele vira 1 bilhão. Se fosse só 999 milhões, a gente teria que acrescentar 1 milhão para se tornar 1 bilhão. Então, por isso, é 999.999.999. Se adicionarmos uma unidade ao número 1 bilhão, qual será o valor obtido? O valor obtido será 1 bilhão e 1. 1 bilhão e 1. Se adicionarmos 2, 1 bilhão e 2. Se adicionarmos 3, 1 bilhão e 3 e assim por diante. 1 bilhão é igual a 10 centenas de milhão, tá? Aí aqui nós temos como se escreve o número 1 bilhão. 1 pontinho 000 pontinho 000 pontinho 000. Por que o pontinho? Para a gente poder diferenciar quantas classes ele tem. Mais de 1 bilhão, gente. Mais de 1 bilhão, 2 bilhões, 30 bilhões, 457 bilhões e assim por diante. Ó, o número abaixo possui 4 classes e 10 ordens. A ordem de grandeza dele é a dezena de bilhão. Por que a dezena de bilhão? A gente pode observar aqui. Ó, ele está ocupando a maior casa que está sendo ocupada é a de dezena de bilhão, né? Então, essa casa é a ordem de grandeza, a dezena de bilhão. Se não tivesse o 85, 123 aqui, se fosse 792.643, somente, né? Esquece aqueles lá. A ordem de grandeza seria a centena de milhar, porque é a maior casa ocupada. Não é o maior algarismo, maior número, é a maior casa. Lemos esse número da seguinte forma: 85 bilhões, 123 milhões, 792.643. Bom, agora nós vamos passar para o livro, onde a gente vai falar um pouquinho sobre arredondamento, comparação e arredondamento de números. Aí a gente vai observar aqui no livro, na página 28. A gente vai começar na página 28. Comparações e arredondamentos. Veja qual era a população de alguns países na América do Sul em 2015. Vamos lá. Ai, virou aqui. Colômbia, 48.228.704 habitantes. Peru, 31.376.670 habitantes. Venezuela, 31.108.083 habitantes. Que país tem a maior população? Peru ou Venezuela? E aí a gente observa aqui. Peru ou Venezuela tem a maior população? Os dois têm 31 milhões, né? Os dois têm 31 milhões. Então, nós temos que comparar as classes dos milhares, que vem logo em seguida. Se a classe dos milhares fosse a mesma, se os dois tivessem 376 mil, a gente teria que comparar pela classe das centenas, das unidades simples, né? Mas nesse caso aqui, a classe dos milhares já muda. Qual classe dos milhares aqui é maior? A do Peru ou da Venezuela? A do Peru. Então, o país que tem maior número de habitantes, entre Peru e Venezuela, é o Peru. Veja agora como Nicole pensou. Então, vamos observar o que a Nicole pensou. Ó, comparei os algarismos de mesma ordem, da esquerda para a direita, até encontrar 2 algarismos diferentes. Eu percebi que na centena de milhar, um dos números tem o algarismo 1 e o outro tem o algarismo 3, o que eu acabei de falar para vocês.
Como 300 mil é maior que 100 mil, então 31.376.670 é maior que 31.108.083. E aí, ó, aqui tá o que eu mostrei para vocês ali em cima. Aqui, olhando, 100 mil. Aqui, 300 mil. Então, comparando esse número, dizemos que o 31.108.083 é menor que, aí esse sinal aqui é o sinal de menor que, tá? O sinal de menor que, ele tem a boquinha fechada para o menor número. E o sinal de maior que, ele tem a boca aberta para o maior número. E aí embaixo, ou 31.376.670 é maior que 31.108.083. Vamos lá. Aproximadamente, quantas pessoas viviam na Colômbia? Observe na reta numérica que o número 48.228.704 está mais próximo de 50 milhões do que de 40 milhões. Por que ele está mais próximo de 50 milhões, gente? Porque de 40 para 50, ele tem 48 mil. 48 é mais perto de 40 ou de 50? De 50. Então, se a gente fosse arredondar esse número, se fosse indicado para arredondar para a classe do milhão, para a dezena de milhão mais próxima, então a gente arredondaria, a gente arredondaria esse número para 50 milhões, tá? Há mais de um arredondamento possível para o mesmo número. Então, o mesmo número, gente, ele pode ser arredondado de diferentes formas. Ele pode ser arredondado para a unidade mais próxima, para a dezena mais próxima, para a centena mais próxima, unidade de milhar, conforme o número for, dependendo do número. Aí a gente observa aqui, ó, 2.473. Se a gente for arredondar para a dezena mais próxima, a gente vai arredondar para 2.470. Se a gente for arredondar para a centena mais próxima, 470, é mais perto de 500 ou é mais perto de 400? É mais perto de 500. Então, a gente arredonda para 2.500. Se a gente fosse arredondar para a unidade de milhar mais próxima, 2.473 é mais perto de 2.000 ou é mais perto de 3.000? É mais perto de 2.000, porque 473 é menor que 500. A partir do momento que for maior que 500, aí a gente arredonda para o número à frente. Menor que 500, que 5, enfim, a gente arredonda para o número abaixo. E aí vocês vão fazer as atividades do livro, tá? A partir da página do milhão. Então, vocês vão fazer desde a página, quem está online vai fazer desde a página, vai fazer ao longo da semana, não esqueçam disso. Ó, vocês vão fazer desde a página 20, desde a página 20 até a página 30 e... Deixa eu só conferir aqui. 31, tá? Vocês vão fazer até a página 31. Aí, eu passei como exercício de casa as páginas 32, a página 32. Então, quem está online vai ter que fazer desde a página 20 até a 32. Quem está presencial, a gente também vai fazer ao longo da semana, tá ok? Espero que vocês tenham entendido. Se tiver dúvida, me envie essa dúvida para que a gente possa esclarecer, tá bom? Um beijo, até a próxima aula.